Certo, pessoal, feliz sexta-feira. Eu estou dizendo feliz sexta-feira, mas na verdade estou um pouco irritada e estou tentando me acalmar, ok? Porque as mensagens de texto que agora vieram a público sobre ontem, nós fizemos um episódio inteiro explicando que havia uma jornalista, supostamente apenas uma blogueira de maternidade, que estava trabalhando em uma matéria difamatória sobre mim. Bem, essas mensagens de texto, na verdade, revelam que essa matéria difamatória estava sendo supervisionada pela ex-jornalista Olivia Nuzzi. Agora, se você não conhece esse nome, ela é a jovem que teve o que foi descrito como um caso digital com o RFK Jr., o homem marra, antes de ser dispensada pela New York Magazine. O que nos leva de volta ao RFK Jr., de modo geral, e eu sinto que é um ótimo momento para falarmos sobre ele e seu apoio bizarro, quase reflexivo, a pessoas que eu acho que qualquer um interessado em saúde consideraria detestáveis, como o Rabino Shmuley, por exemplo. O que exatamente está acontecendo com o movimento Marra? Por que parece que ele foi, de certa forma, sequestrado? Devemos discutir todas essas coisas hoje, especialmente enquanto estamos cobrindo os arquivos do assassinato de JFK, certo? Além disso, Jessica Mann tem sido uma sexta-feira agitada. A mulher que colocou Harvey na cadeia por 3 anos entrou em contato comigo publicamente, e ela tinha muito a dizer depois de decidir tornar seu perfil público, e estávamos esperando por isso. As pessoas estavam perguntando por que você suspendeu. Série do Harvey, sabíamos que ela estava tentando fazer contato e era a coisa certa a se fazer. E tudo o que vou dizer nessa sexta-feira é que espero que todos que estão se envolvendo e baseando suas vidas em mentiras saibam que, no final, a verdade vai vencer. Bem-vindos de volta ao Candace. Ok, eu meio que quero destrinchar bastante isso hoje. Acho que vou destrinchar isso devagar, é isso que estou tentando dizer, porque sei que há muitas pessoas que me assistem internacionalmente e às vezes quero garantir que não estamos indo fundo demais nos detalhes e que ainda faça sentido para vocês, porque há implicações muito sérias no que está acontecendo na América, obviamente. Usamos aquela legenda, uma nação sob chantagem, por um motivo. Temos falado muito sobre chantagem no programa enquanto analisamos os arquivos do JFK. E ontem nós paramos por aqui. E eu estava contando para vocês sobre essa blogueira materna e alguns de vocês não entenderam por que estávamos entrando nesse assunto. Vocês acharam que ela era apenas uma mulher ciumenta, uma mulher de meia idade que ficou meio maluca me atacando por razões inexplicáveis. Explicamos para vocês que o nome dela é Jessica Reed Krause. Ela tem 4 filhos. E eu tinha presumido inicialmente que realmente não havia nada de sinistro acontecendo aqui. Talvez algumas bebidas a mais e um tipo estranho de crise de meia-idade com ciúmes envolvidos. E eu realmente não era a pessoa certa para diagnosticá-la. Eu estava realmente rindo de tudo isso, porque tudo o que ela escrevia era, como eu disse, tão maluco. Era uma loucura, me acusando de ter uma riqueza escondida e dizendo que ia me expor, indo atrás das melhores amigas dela. Quero dizer, ela ficou ainda mais louca no Instagram. Parecia que tudo estava desmoronando para ela. E estou aqui hoje para dizer que eu estava errado. Havia muito mais acontecendo aqui do que parecia à primeira vista. E é muito mais complicado e mais perturbador do que eu jamais poderia imaginar, especialmente quando você começa a perceber que essa mulher tem acesso ao Donald Trump e ela se gaba disso, fala sobre suas fontes na Casa Branca e me acusa de antissemitismo. E agora acredito que isso envolve o RFK Jr. e o movimento Marra, e vamos lá porque eu realmente não me importo. Ok. Então vou recapitular algumas coisas para você. Seu apelido online, Jessica Reed Krause, é Casa por Hábito. Ela está por aí há anos e só recentemente entrou no movimento MAGA quando disse: "Eu costumava ser uma feminista liberal de extrema esquerda e algumas pessoas me alertaram sobre isso." E o movimento MAGA não poderia ter sido mais acolhedor com ela. E, basicamente, ela disse que foi a história do marido dela que a fez perceber que algo estava errado. E, de modo geral, eu tenho você. Provavelmente você percebeu que eu me abstive bastante de política porque, quando você se aproxima dessas pessoas, todo mundo é meio mentiroso na forma como se posiciona e tenta demonstrar preocupação com valores familiares. E você descobre que todo mundo está bebendo, bêbado e dormindo uns com os outros. E eu meio que me cansei disso quando comecei minha família e me afastei. E, surpreendentemente, isso não impediu as pessoas de tentarem atacar a mim e a minha família. Isso não me faz uma vítima. Eu me senti muito protegida, especialmente desde que dediquei, ou melhor, redediquei minha vida a Deus. Mas é algo que notei que aumentou no último ano, principalmente desde que me tornei independente.
principalmente quando falávamos sobre casa e hábito. O motivo pelo qual estávamos cobrindo o caso dela foi porque ela publicou um blog no qual me acusou, e de forma bastante visível, Tucker Carlson e Ian Carlson. Então, se você não se lembra de Ian Carlson, ele foi contra Joe Rogan. Ele também teve uma discussão com Elon Musk que viralizou. Ele se afirmou como uma pessoa que estava no TikTok. Literalmente, ele começou a andar pelos corredores do supermercado e perguntar: quem é dono de todas essas marcas de comida processada? E então ele começou a analisar algumas conspirações antigas e realmente construiu uma reputação como alguém disposto a se posicionar contra Israel, tendo conquistado uma audiência de milhões de pessoas, certo? E foi interessante que, de uma só vez, ela decidiu atacar a mim, Tucker Carlson e Ian Carlson. E as coisas que ela disse sobre nós eram ou estranhas ou simplesmente factualmente falsas. Ela acusou Tucker Carlson de ser um propagandista iraniano, como exemplo nesse artigo. E o que era estranho nisso é que ela estava quase explorando a confiança dos seus espectadores, seus leitores, dizendo algo como: "E eu gosto do Tucker Carlson." E o que foi aleatório sobre a ofensa é que, assim como eu, Tucker Carlson tinha sido muito gentil com ela até esse momento. Ele tinha sido excessivamente gentil com ela. Ela pôde ir ao camarim com ele quando ele estava em turnê e escreveu um artigo elogioso sobre ele, sobre Tucker Carlson, em sua Substack em outubro do ano passado. Literalmente, isso foi publicado em outubro do ano passado, nos bastidores com Tucker Carlson e Alex Johnson. E, da mesma forma, essa blogueira materna, quando subiu ao palco e foi convidada a falar sobre sua transformação, fez um discurso, falou com as pessoas e participou de podcasts dizendo que eu, Candace Owens, salvei o casamento dela e a fiz despertar para certas coisas e realinhar suas crenças. Quero que você ouça esse trecho dela. E ela está conversando com Alex Clark, da Turning Point USA. Ouça só. Foi a Candace. E eu sempre gostei dela. Tipo, mesmo sendo liberal, eu odiava as coisas que ela dizia, mas gostava da forma como ela dizia. Por quê? O que há na maneira como ela fala? Bem, eu acho que ela, sabe, é a arte de tudo. A arte de contar histórias, a arte da fofoca, a arte do argumento. E ela é ótima, ela é boa no que faz. Ela sabe se defender. Você pode odiar isso, você pode não concordar com isso. Mas ela sempre consegue defender seu ponto de vista, sabe? Então é justo dizer que a Candace Owens salvou meu casamento? Ela está aqui. Sinto que preciso mandar uma cesta de frutas para ela. Ou algo assim. Ela queria me mandar uma cesta de frutas. Da mesma forma, ela escreveu um artigo elogioso sobre mim depois de me entrevistar em janeiro, entrou em contato com minha publicista, disse que deveríamos trabalhar mais juntas. Mães devem se apoiar. E então, magicamente, pessoal, e isso é realmente importante, magicamente como se alguém tivesse apertado um botão, algo mudou. Nas últimas semanas, ela de repente começou a usar o Substack dela para sugerir levianamente às pessoas, mais uma vez, que ela ganhou a confiança delas, que elas realmente não deveriam considerar meu conteúdo. E Tucker Carlson é iraniano. E a última pessoa, Ian Carlson, que ela perseguiu, ela simplesmente mentiu, ok? Em seu artigo no Substack, ela mente descaradamente sobre ele. Ela alega que ele roubou o trabalho de Whitney Webb e não lhe deu os devidos créditos, o que é simplesmente absurdo. Quer dizer, quando Ian Carlson foi ao Joe Rogan, ele falou bastante. Whitney Webb, ele promoveu o livro dela. Ele promoveu isso em um tópico no Twitter. E eu achei que a resposta de Whitney Webb foi bastante inglória. Como ela estava dizendo, bem, ele não citou perfeitamente o meu livro e ele foi muito gentil sobre isso e disse: "Sinto muito se cometi algum erro." Então foi apenas um conjunto estranho de ataques porque eu pensei: o que Tucker Carlson, Candace Owens e Ian Carlson têm em comum? Especialmente para então dizer algo tão mesquinho como que estou copiando ela e tentando rebrandear. Isso por si só, para mim, soou como uma conspiração, porque algo que você deve saber sobre os neocons, a guerra eterna, enviar filhos e filhas americanos para morrer perpetuamente no exterior, em terras e territórios que eles nem reconhecem. É que uma coisa que eles têm em comum é que você deve adorar Israel, um estado estrangeiro. E aqui você tem 3 vozes independentes que estão sendo difamadas e caluniadas, que não fazem isso. E que realmente não estão sendo controladas por ninguém, apesar das insinuações dessas matérias. Bem, ontem, na verdade, seja hoje de manhã, ontem ou na noite passada, eu ouvi falar sobre isso. Descobrimos algo que foi bastante chocante e eu diria realmente conspiratório, certo?
Então, a escritora que foi orientada, que veio até mim e disse que foi instruída a trabalhar em uma matéria maior, e ela admitiu: eu não gostava de você. Eu já tinha problemas com você de qualquer forma, mas então a House in Habit, Jessica Reed Krause, veio até mim e pediu para eu trabalhar em uma matéria maior sobre você. E Meghan McCain, a Nelcon número 1, cujo pai basicamente matou todo mundo no Oriente Médio para que ela pudesse viver confortavelmente com seus filhos, certo? A filha de John McCain estava salivando nos bastidores querendo ler essa matéria, não é? Queria simplesmente ver uma matéria difamatória feita sobre a Candace. E eu pensei que isso era meio que uma besteira, e a Meghan McCain me odeia desde sempre. Quem se importa? Aquela mulher, Emily Hagen, foi muito aberta. E eu acho que bastante honesta sobre o fato, mas ela estava realmente meio que possuída por um demônio e queria me derrubar, e disse que o ambiente promovido ao trabalhar para a Jessica Reed Krause meio que permitia isso. Subir uns sobre os outros, tentar machucar as pessoas. E é assim que chegaremos ao topo, ok? Então, o que aconteceu depois foi um pouco obscuro. Agora Emily me disse, que foi ela quem optou por retirar a peça. Tipo, eu sou a escritora, Emily. Estou escrevendo este artigo de sucesso sobre Candace. E o artigo de sucesso em si ficou bastante conspiratório porque não havia nada que ela precisasse escrever. Ok? Então, Emily me disse que queria retirar a matéria. Mas ontem, House and Habit, Jessica Reed Krause, estava dizendo para as pessoas que não foi ela quem matou a matéria. Fui eu. Eu a retirei do meu próprio Substack porque achei que não estava bem escrita o suficiente. Foi isso que ela disse no Instagram. Última coisa que vou dizer. Eu matei a matéria de ataque sobre a Candace. A Emily sabe disso. Ela até tem uma cópia do artigo descartado se a Candace quiser ler. Era calunioso demais para ser publicado. Expliquei isso para ela e ela ficou louca comigo. Depois tentei conectar a Jasmine com a Candace para dar mais contexto à história, mas a Jess depois recusou. Nunca odiei a Candace. Ainda não odeio. Ela tentava se passar por heroína pedindo uma matéria de ataque, mas achou o texto calunioso demais e o cancelou. Depois, escreveu uma versão mais branda num boletim. Nada disso fazia sentido, mas pensei, quer saber? Tá ficando complicado demais para mim. Eu preciso sair disso e seguir com a minha vida. O lado dela, quem sabe qual é a verdade, mas então, finalmente, veio à tona. Veio à tona, e na verdade, isso é muito importante, porque a Emily então divulgou as mensagens de texto, mostrando exatamente como a matéria terminou. E eu vou te mostrar essa mensagem porque ela realmente me deixa furiosa, porque é tudo aquilo que a gente fala sobre jornalistas, certo? Esta é uma troca de mensagens de texto entre Jessica Reed Krause, dona do Substack, e Emily Hagen. Jessica Reed Krause escreve, então ela lê, não sabemos quem ela é neste momento, e diz que absolutamente não podemos publicar do jeito que está. Ela diz que parece conspiratório demais e está muito confuso. Ela acha que precisa ser ajustado e que há pontos realmente bons que podem ser feitos com menos. Ela se ofereceu para editar, mas não gostaria que ninguém soubesse. Ela iria editar no escritório. Ela disse que está muito quatro chão ou algo assim. Emily responde, Jessica, eu nem terminei e já cansei disso. Então, agora ela está dizendo, já cansei disso, eu não quero fazer isso. Housing Habit, Jessica Reed Krause responde, ela disse que deveria ser algo direto para ter impacto. Isso só me faz ficar blub-blub. Ela disse que deveria ser um tiro limpo. Eles estão falando sobre mim e sobre a minha vida e sobre um artigo manipulado que eles vão tentar fazer. Parecer real, sabe? Tipo, agora eu sou o Justin Baldoni que está lendo mensagens sobre pessoas dizendo precisamos fazer parecer real. Nós não conseguimos encontrar nada sobre a Candace, mas qualquer coisa que criarmos sobre a Candace, e essa é a narrativa que eu te falei, estão tentando transformar minha vida em algo tipo Andrew Tate, quando eu sempre fui tão honesta sobre a falta, tipo, eu literalmente vi o Andrew Tate 5 vezes. Eu entendo a plataforma dele. Eu entendo porque os jovens o seguem, e me desculpe por saber ler a cultura. Mas eles estavam trabalhando nessa matéria, iam lançar uma teoria da conspiração sobre mim porque não conseguiram encontrar nada de substancial. E quando foi revelado quem estava supervisionando essa matéria e quem iria editá-la pessoalmente, descobrimos que essa pessoa era a Olivia Nuzzi. Tiro limpo, disse Olivia Nuzzi. Precisa ser um tiro limpo. Eles estão falando como se fossem um esquadrão de assassinato. Então, quem deu a ordem? Por que se isso deveria ser sobre a Jessica Reed? O blogzinho de mamãe da Krause, será que tem alguém mais sênior do que ela dando as ordens e dizendo eu vou editar isso pessoalmente porque precisa ser um tiro limpo na Candace Owens? Vocês entendem o quão doente isso é?
Isso me enfurece completamente. Eles estão falando sobre alguém que eles sabem que está prestes a dar à luz a qualquer momento. Eles estão arrastando minha publicista para um jantar ou um almoço, seja lá o que for, colocando uma cenoura na frente dizendo: "Ah, a pessoa que colocou o Harvey Weinstein na prisão quer falar com você." A gente achando que era tudo amigável. E eles dizendo: "Não, precisamos eliminar esse alvo. E precisamos garantir que seja um tiro limpo." Então essa garota está dizendo a verdade. Ela não ficou feliz com o fato de Olivia Nuzzi estar envolvida na matéria. Aqui está a segunda página das mensagens de texto. E ela responde: "E você vai ficar chocado com o que vamos contar sobre Olivia Nuzzi." Emily responde e diz: "Peça para Olivia escrever." Já cansei dessa história. Desculpa, Hess. Então sim, a própria escritora matou o artigo. Jessica diz: "Não me importo. Acho que não há problema em receber opiniões sobre as coisas." E ela escreve novamente: "Não me importo mais com esse assunto. É notícia velha." Então Jessica tenta salvar a situação, diz que gostou de muita coisa, mas que o resto atrapalha. Depois ela responde e diz: "Emily diz, nem está pronto, Powers. Estou realmente irritada que ela está lendo meu rascunho." E Jessica diz: "Acho que esse não é o ponto." E Jessica termina dizendo: "Você está emocional demais por causa de coisas normais de edição." Então a escritora desistiu do texto porque ficou irritada que Olivia Nuzzi estava se intrometendo. E como ela me disse, falou que não havia substância nenhuma porque não conseguiram encontrar nada sobre você. E eu só disse: "Isso está chato. Não quero mais fazer isso." Jessica mente aos seguidores e ao meu RP que cancelou o texto. Não, 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 não. A escritora não queria mais publicar porque Olivia Nuzzi estava envolvida. Coloca ela de novo na tela. Tem uma foto da Olivia Nuzzi. Mas afinal de contas, quem é esse ser humano? Quem é Olivia Nuzzi? Porque ela está dando as cartas tomando decisões importantes sobre pessoas como Candace Owens, dirigindo e sendo uma espécie de mão invisível nos bastidores. E não é, uma vez que você entende quem é Olivia Nuzzi, surpreendente que ela fosse atrás do Tucker Carlson. O que é bastante chocante é que Jessica Reed Krause esteja se gabando de quão próxima ela é de Donald Trump, enquanto é uma pessoa que está criticando os verdadeiros conservadores neste país. Então vou contar a vocês sobre Olivia Nuzzi. Ela era correspondente de Nova York, revista. Sim, aquele que acabamos de descobrir, aquele estranho escritor sênior pedófilo simpatizante. Ela foi correspondente da revista New York de 2017 a 2024. Então ela teve uma longa permanência lá. Antes disso, ela foi redatora do The Daily Beast em 2016, cobrindo Donald Trump e sua campanha presidencial. Quero dizer, ela é veementemente anti-Trump. Aqui estão alguns de seus textos anteriores para o The Daily Beast. Eleitor ilegal, conspiracionista, vou expor 3 milhões, a previsão sombria de Trump para a América. Conheça o mestre de cerimônias do grande dia sem glamour de Trump. Trump promete revelações, entrega lixo. Trump destrói o último sonho dos Never Trump. O que Trump deveria ter dito à imprensa? Essa garota está tomando decisões nos bastidores sobre alguém que é próximo de Trump na campanha de Trump, certo? E então, sim, ela teve uma longa permanência na New York Magazine, até que, em setembro de 2024, a New York Magazine teve que afastá-la depois que foi revelado que ela estava tendo um caso com o RFK Jr. Agora, ambos afirmaram na época que isso era claramente um caso de sexting. Agora, eu não acredito em nada do que sai da boca dessa mulher, porque ela sentou na frente do meu agente de relações públicas e fingiu que não tinha nada a ver com o blog House and Habit. Como se ela não quisesse, como se estivesse incentivando ela. Não vá atrás da Candace. Ah, eu sou só uma loira avoada. O que está acontecendo? Então, deixa eu te contar algo sobre essa jovem que você pode achar realmente interessante, diferente, realmente interessante. Ela não vem de uma família rica e perdeu o emprego. E normalmente, se você não vem de uma família rica e perde o emprego, não é hora de se mudar para o outro lado do país, para um dos condados mais ricos dos Estados Unidos. Mas foi exatamente isso que ela fez depois de perder o emprego. Por ter um caso, ou um caso de sexting, seja lá o que disseram, e eu estava inclinada a acreditar no RFK Jr., na época porque eu tinha um carinho por ele que gostaria de endurecer um pouco agora, porque ele foi a única fonte quando decidi que não queria vacinar meus filhos. E não vou tirar isso dele, o Children's Health Defense Fund dele. Não vou ser tão mesquinha a ponto de fingir que ele era literalmente o único site se você quisesse encontrar informações sobre vacinas e aprender. Algo diferente do que os pediatras estavam te dizendo, você realmente só tinha a instituição de caridade do RFK Jr., a Children's Health Defense.
E por isso fiquei animada com a possibilidade dele entrar para o governo Trump, porque sinto que o país tem estado muito polarizado. E quando se trata da saúde das crianças, não deveríamos ser de esquerda ou de direita. As mães realmente precisam se unir nisso, tomar o controle e dizer que os médicos foram longe demais. E eu o apoiava nessa função, apoiava que ele fosse uma pessoa a ser trazida para essa administração, para acabar com todas as coisas terríveis que o CDC fez, que eu acredito ser um cartel de drogas. E então, quando surgiram essas informações sobre o pequeno escândalo sexual dele, eu estava inclinada a acreditar nele. Eu realmente estava, e realmente para olhar para essa mulher e pensar quem é ela. Porque eu pensei comigo mesma, será que isso foi uma armadilha de sedução? Será que essa é uma pessoa que, como mostram seus escritos, odeia tanto o Trump que faria qualquer coisa para prejudicar qualquer pessoa próxima a ele? Eu não cobri isso. Eu não cobri isso de forma alguma. Eu não acho que o escândalo de sexting do RFK Jr., porque eu não era algo que eu pessoalmente tivesse investigado e me sentisse confiante para comentar. Aqui está sobre o que eu agora me sinto confiante para falar. Então ela perde o emprego e Olivia Nuzzi se muda para Malibu. Se muda para Malibu, Califórnia. Ela atravessa o país depois de ser demitida para um dos condados mais ricos que existem. E você tem que se perguntar como isso aconteceu. Quem está pagando por isso? Quer dizer, ela poderia ter economizado bem, ela cancelou seu noivado por causa desse suposto caso. Você tem que se perguntar, como alguém desempregado pode achar racional tomar esse tipo de decisão? Talvez, ok. Quer uma vida nova, novos ares, seja o que for, vá para a Califórnia. Outra pergunta que tenho é, agora que sabemos que ela mente na cara das pessoas, quanto dinheiro ela está ganhando? Certo, quanto dinheiro ela está ganhando e quem exatamente está financiando-a para que ela possa ao menos comer em Malibu? Certo. Mais uma vez ela poderia estar gastando toda a sua conta poupança. Não sei. Mas minha suspeita era que Olivia estava agindo intencionalmente como uma interesseira. Mas então aprendi algumas coisas novas que me fizeram fazer mais perguntas. Vou compartilhar isso com você. A primeira coisa é que ontem, Jessica Reed Krause estava desesperada para proteger sua identidade. Certo, agora, com tudo o que está acontecendo, não precisamos entrar nos mínimos detalhes. Ela tem sua melhor amiga de 14 anos, sobre quem está expondo e contando detalhes pessoais sobre os filhos da ex-melhor amiga. Ela não se importou em defender ou proteger sua melhor amiga. Na verdade, ela estava nos enviando informações comprometedoras sobre sua melhor amiga, exatamente o oposto. Mas ela disse ao meu agente de relações públicas, tipo, sabe, Olivia Nuzzi não precisa fazer parte disso. Não precisamos envolver a Olivia Nuzzi nisso. Desculpa, você não é conservadora maga agora? Você não estava fazendo vários substacks sobre o quão horrível a Olivia era? Agora você se importa em protegê-la? Ok, tanto faz. Vamos não pensar muito sobre isso. Mas o outro elemento disso é super interessante. Olivia, que atualmente mora em Malibu, o que significa que agora ela não mora mais em uma cidade, o que significa que agora ela precisa dirigir um carro, está dirigindo um carro. Ela está dirigindo um carro estrangeiro em Malibu e suas placas, e eu não vou te dar o final das placas, mas suas placas verdadeiras são, e eu posso te mostrar aqui, RFK 66. Totalmente em branco. Completamente em branco. Isso é algo... É coincidência. Preciso te contar. Preciso te contar. Certo, como preciso dizer, é uma coisa estranha. Como se não fosse todo dia que suas placas refletissem o escândalo de sexting que você acabou de passar. Certo, não é todo dia. É quem comprou este carro estrangeiro? Quem levou esse carro para Malibu? Ok, é um carro britânico e suas placas são RFK e alguns números. Que diabos está acontecendo? Ok. Você está sendo protegido pela mulher que deveria querer te derrubar, a mulher que tira fotos com a família de RFK, a esposa de RFK, certo? E finge que ama muito os Kennedys. Por que ela estaria saindo com a amante? Por que a amante está dirigindo um carro com o nome de RFK na placa? E a propósito, verifiquei as regras do YouTube. Eu deveria poder lhe mostrar tudo. Sem ser acusado de doxing, mas não quero correr o risco de esse vídeo ser removido porque agora precisamos investigar mais a fundo o RFK. Precisamos investigar mais a fundo o que diabos está acontecendo aqui. Ok. E eles sabem que estou chegando. Ok. Eles definitivamente sabem que estou indo porque, sabe de uma coisa, Olivia Nuzzi, você não deu um tiro limpo. O tiro não foi limpo o suficiente. Parece que você não entende as regras da selva. Você estava caçando alguém e não tinha o tiro certo.
E agora eu vou atrás de você 100%, porque se tudo isso agora está começando a feder mesmo, eu quero saber quem é você, quem te paga para ir atrás de certas pessoas e por que é que a senhora Jessica Reed Krause está se gabando do acesso que tem ao Trump e de quanto acesso ela tem agora que sabemos como ela age na calada da noite, o que é repugnante. Ela é uma criatura repugnante lendo mensagens sobre alguém que está tramando contra você, falando sobre isso, dizendo que precisa ser um tiro limpo, sabendo que estão fabricando mentiras. Isso faz de você uma pessoa doente e perturbada que ninguém deveria seguir. Quero deixar isso muito claro. Para corrigir, na verdade esse carro é da Jessica Reed Krause, que ela está dirigindo por aí e fingindo que comprou há muito tempo. E o carro não está registrado na Califórnia. E ambas essas mulheres são mentirosas. Então eu não sei de quem é esse carro, quero deixar isso muito claro. Nós já pegamos essas duas mulheres em várias mentiras até aqui. E tudo o que sabemos é que essas duas mulheres estão protegendo uma a outra. E elas estão administrando um Substack e atacando conservadores. E elas têm acesso ao presidente, e nós não sabemos quem está financiando isso. Era o carro que nós investigamos. E ele não está devidamente registrado. Isso faz sentido? O carro realmente pertencia a Jessica Reed Krause? E se pertence, por que ela está mentindo sobre como conseguiu esse carro? Porque ele não está devidamente registrado? E por que ela está andando por aí nesse carro com a amante do RFK Jr.? As coisas estão estranhas aqui? Sim, estão muito estranhas. E agora, de repente, Jessica Reed Krause precisa de uma pausa, pessoal. Ela postou no Substack dela, dizendo que precisa dar um passo atrás, e nós vamos ler isso. E ela tentou disfarçar e esconder isso também usando uma citação de Jessica Mann. Vamos separar essas duas coisas. É isso que ela tem a dizer. Ela escreve para seus muitos seguidores no Substack que estão cancelando a assinatura neste momento. Meu instinto sempre é esperar até que minhas emoções se acalmem antes de escrever para, entre aspas, explicar. Escritores são diferentes de podcasters. A mídia ao vivo prospera com respostas imediatas. Palavras nas páginas, destinadas a traduzir experiências, vêm mais devagar e não viralizam. Então, embora eu não possa expandir ou me envolver com a versão dos fatos da internet, a forma como ela distorceu e deturpou a perda muito bagunçada e muito pessoal de uma amiga e escritora de longa data. Eu quero dizer o seguinte: lamento profundamente como tudo aconteceu, lamento a minha parte. E claro, minha reação foi impulsionada pela dor. Há muita coisa por trás dos bastidores que é alimentada por isso. Mas estou surpreso com o quanto isso foi mal interpretado para satisfazer o público de Estranhos Furiosos e aumentar as visualizações ao vivo de outras pessoas. Na verdade, ela está me acusando, a pessoa que sobreviveu ao seu ataque, de apenas tentar aumentar minhas visualizações ao vivo. Ah, eu só estou tentando ter um bebê, Jéssica. E você está orquestrando tomadas limpas nos bastidores. Ok. Pedi que uma amizade rompida não fosse arrastada para uma briga por causa de um artigo de opinião, mas esse pedido também foi distorcido em outra coisa. Você é uma mentirosa. Eu nunca quis, entre aspas, entrar em guerra com Candace Owens. De muitas maneiras ela tem sido uma aliada, nós concordamos em muita coisa. Lamento como essa rivalidade se desenrolou, mas também sei que há lições valiosas aqui. Quando ocorre uma grande ruptura, especialmente uma que é feia e impossível de explicar de forma simples, você percebe o quão rápido uma narrativa pode ganhar força. Como um ataque viral pode te consumir enquanto você ainda está processando uma dor particular. Quero dizer, ela é tão falsa. Nesse caso, muitas vezes é mais fácil se render ao barulho do que se defender, porque se defender significa revelar detalhes privados que a internet não merece saber. Mas isso mudaria completamente a história. Há partes importantes dessa situação que não estão visíveis ao público. Elementos-chave estão sendo manipulados para se encaixar em narrativas convenientes, e é muito triste assistir a isso. Confio que vocês, como leitores, sabem que os detalhes não ditos estão sendo excluídos. Por um motivo justo, marcado por uma desconexão infeliz? Nesse caos, escolhi me afastar e deixar que as pessoas tirassem conclusões de uma perspectiva limitada. Eles podem me criticar o quanto quiserem daqui para frente. Só posso controlar como respondo. E não é fácil. Ok. Certo, Jessica Reed Krause, não acredito em nada disso. Ok? Você não é uma vítima aqui, deveria ter lido Eu Sou um Lixo Total. Que foi pega sendo um lixo, um verdadeiro lixo. E peço desculpas aos meus leitores que acreditaram que qualquer coisa que eu tenha feito foi autêntica, quando na verdade eu estava à disposição do maior lance assim que ele foi oferecido para mim. E agora vamos descobrir qual foi esse lance.
Vamos descobrir, como eu disse, esse carro não está legalmente registrado. Quem realmente é o dono desse carro? É Olivia Nuzzi? Malibu? Ou é Jessica Reed Krause em Malibu? E sim, não acredito que um raio tenha caído. Há um RFK nas placas deste carro que você está dirigindo e que não é registrado em Malibu. Ok. E não acreditar que sua amizade com ela, que você está lutando para proteger do público enquanto derruba seus amigos de verdade, é apenas, você sabe, do nada. Há algo sinistro acontecendo aqui. E quero também acrescentar aqui que a ironia de tudo isso, para mim pessoalmente, é que ontem à noite eu estava pensando no meu avô. E eu ainda sinto muito a falta do meu avô. Diria que a cada 4 meses eu simplesmente tenho uma boa chorada de saudade dele. E não é um choro triste. É como se eu estivesse passando por momentos da minha vida e tentando imaginar qual seria a sabedoria dele e o homem honrado que ele era. Pensei comigo mesmo ontem à noite. A parte mais triste da situação atual na América é que não temos homens honrados. Não temos mais homens honrados. Temos os homens e mulheres mais desprezíveis e repugnantes, fingindo liderar o ataque, pessoas que são as plataformas mais indignas, os fãs mais indignos, e que literalmente dirão e farão qualquer coisa nos bastidores se isso significar que serão convidados para a festa certa. Somos nojentos. Nos tornamos uma nação que deveria baixar a cabeça de vergonha. Cultura de Judas, traição, punhaladas nas costas, prejudicando uns aos outros, atacando famílias que não fizeram nada contra você apenas pelo puro esporte. Porque alguém diz, sei lá, precisamos derrubar a Candace Owens. E sabemos que há muito disso acontecendo em Washington, mas meu avô era um homem honrado. E agora somos apenas uma cultura de desonra. O que me leva ao RFK Jr., porque gostaria de falar sobre ele agora, após uma breve pausa. Primeiro, quero passar para a Tax Network USA, porque sabemos que o IRS é a maior agência de cobrança do mundo, e com o dia 15 de abril se aproximando rapidamente, está mais agressivo do que nunca. Em 2025, a fiscalização aumentou, e se você deve impostos atrasados ou tem declarações não entregues, esperar não é uma opção. Quanto mais tempo você esperar, pior vai ficar. Ignorar seus problemas com impostos é a pior coisa que você pode fazer. Antecipar-se é a decisão mais inteligente, mas nunca contate o IRS sozinho. Deixe os especialistas da Tax Network USA cuidarem disso. Nem todas as empresas de resolução de impostos são iguais. A Tax Network USA tem uma linha direta com o IRS e sabe com quais agentes lidar e quais evitar. Com estratégias comprovadas para resolver dívidas fiscais de 10 mil a 10 milhões de dólares. A equipe da Tax Network USA já resolveu mais de $1 bilhão em dívidas fiscais. Converse com um dos estrategistas deles hoje mesmo. É gratuito. Ligue para 1-800-958-1100 ou acesse tenusa.com/Candace. Isso mesmo, acesse tenusa.com/Candace. Então vamos falar sobre o RFK Jr., porque ele é interessante. Pelo menos podemos dizer com certeza que os movimentos dele têm sido interessantes. E eu vou te contar o que eu ouvi. E francamente, você está ouvindo essas coisas da Olivia Nuzzi? Ela é quem está por dentro dos bastidores. Quero deixar isso muito claro aqui. Então, Olivia, você queria proteger o RFK Jr., eu não me importo com o que você queria proteger. Você estava caçando o veado errado, ok? Agora todas as apostas estão canceladas. Então, ontem discutimos como todos meio que sabemos quem matou o JFK, mas continuamos fazendo essa dança estranha aqui nos Estados Unidos. Não é constrangedor. A gente não quer, admitir que as coisas estão se encaixando. E sempre soubemos que não estávamos realmente esperando a liberação desses arquivos para nos justificar. Está muito claro. Por que mais você manteria algo trancado por tanto tempo? Está muito claro quem estava envolvido. E a coisa mais estranha que todos nós estamos fazendo neste momento é fingir que a lealdade inabalável de RFK Jr. e, para ser sincero, seu medo de dizer qualquer coisa negativa sobre Israel não é bizarro. Ok, vou chamar o Dave Smith aqui. Dave Smith tem sido simplesmente uma força incrível. Ele apoiou fortemente o RFK Jr. como candidato, dizendo basicamente que era porque ele é moderado. Eu gosto dele porque ele não gosta de guerra. Ele é um libertário. E ele tem sido um líder no movimento libertário há bastante tempo, e o Dave Smith. E ele apoiou o RFK até deixar de apoiar. Ele achou muito estranho que o RFK tivesse esse ponto cego em relação a Israel. Isso era estranho para ele. E ele o confronta. Ele o confrontou cara a cara. Skyler, vamos colocar isso na tela. Dave Smith simplesmente confrontando o RFK Jr. por essa hipocrisia notável, fingindo ser anti-guerra, mas ao mesmo tempo se recusando a dizer qualquer coisa sobre o Estado de Israel.
É a pior catástrofe humanitária do mundo neste momento. E a ideia de que você, que deveria ser o candidato presidencial anti-neocon, anti-guerra, imediatamente no dia 7 de outubro, antes mesmo de termos uma investigação, antes mesmo de sabermos o que aconteceu ali, você imediatamente diz basicamente tudo o que dizem sobre a Ucrânia. Você disse que foi um ataque não provocado, o que, convenhamos, me poupe. Um ataque de Gaza contra Israel é não provocado? Provocado, e então você disse que temos que apoiá-los no que for preciso. Bem, veja, senhor, estamos assistindo isso agora. Isto é o que significa no que for preciso. Apenas mulheres e crianças morrendo sob os escombros. Todo dia você não consegue entrar nas redes sociais sem ver outro vídeo de algum bebê morrendo. É isso que devemos fazer? Depois dos últimos 20 anos de guerras desastrosas, temos que apoiar a próxima. Quero dizer, senhor, isso é um nível bíblico de maldade. E por quê? Porque nós, como americanos, temos que financiar isso. Porque temos que dar a eles um cheque em branco? Me desculpe, já faz tempo demais. E o RFK não tinha uma resposta aceitável. E uma das razões pelas quais Dave Smith não iria se manifestar em apoio ao RFK Jr., mas a principal, ele disse, era ele andar com o Rabino Shmuley. E isso é algo com que todos concordam. Ele é simplesmente um homem humano imundo e repugnante. E ele o tornou parte de sua campanha. Essa é uma pessoa que chantageia abertamente as pessoas. Ele está sendo processado agora por uma família judia rica lá em Miami por tentar extorquí-los. Ele lida com extorsão e chantagem à luz do dia. E tentou extorquir os donos do Fontainebleau, chamando-os de simpatizantes nazistas, tudo o que ele fez comigo e com todos. Ele era como um comerciante de difamação. E RFK Jr. era apenas amigo dele. Esquisito. E quando entrei no meu debate mais viral com ele no ano passado e deixei o Rabino Shmuley ser o Rabino Shmuley, eu meio que fiquei sentado observando-o ser um demônio. RFK Jr. tweetado aleatoriamente logo após esse debate e todo mundo ficou tipo, sim. Ele recebeu o que merecia. Ele é nojento. Como se ninguém estivesse defendendo o Rabino Shmuley. Ninguém. RFK Jr. sai em sua defesa e fala sobre o preocupante aumento do antissemitismo. Você tem que assistir a esse debate porque ele não assistiu? No tweet de RFK Jr., foi quase como se alguém tivesse pegado o telefone dele e dito, é isso que você tem que fazer. Sabe, eu controlo você, cara. E mesmo que você não vá rebater nada do que a Candace disse, você só precisa chamá-la de antissemita. E o RFK Jr. fez isso. Então foi sobre isso que ele escreveu. Ele escreveu isso pra mim. Durante sua entrevista no Piers Rogan, Candace Owens fez referência ao que ela chamou de judaísmo radical e caracterizou o icônico Rebbe Lubavitcher Menachem Schneerson como alguém que pregava o supremacismo judaico e o ódio a todos os não-judeus. Não, eu não disse isso. Ele está colocando isso entre aspas, porque 2 historiadores israelenses traduziram as palavras dele. E foi isso que ele ensinou. É apenas um fato. É um fato. Você não pode simplesmente desfazer um fato. Quero dizer, não é culpa minha que as pessoas escrevam livros e digam a verdade. E ele escreve, essas palavras são repugnantes. Uma descrição manifestamente imprecisa de um homem santo reverenciado, que era respeitado e amado por pessoas de todas as religiões. Então ele continua falando sobre isso e fala sobre antissemitismo. Mas aqui é onde fica interessante porque isso foi antes de ele assumir o cargo. Agora a RFK está no cargo. E eu fico pensando, ok, ele teve que defender seu amigo Rabino Shmuley, que acabou de ser destruído em um debate. Mas ele meio que fez do antissemitismo o seu foco. Este é um tweet dele que ele enviou recentemente. O antissemitismo, assim como o racismo, é uma doença espiritual e moral que adoece sociedades e mata pessoas com letalidades comparáveis às pragas mais mortais da história. Nos últimos anos, a censura e as narrativas falsas da cultura do cancelamento woke transformaram nossas grandes universidades em estufas para essa praga mortal e invulnerável. Tornar a América saudável significa construir comunidades de confiança e respeito mútuo baseadas na liberdade de expressão e no debate aberto. Então ele incluiu um link para o hhs.gov. Então isso é estranho. Então ele decidiu que o antissemitismo é uma crise de saúde. Não foi para isso que colocamos você no cargo. Eu não me importo com quem precisa debater isso. E não foi para isso que as pessoas o elegeram. Queríamos que você enfrentasse as vacinas. Queríamos que você enfrentasse o CDC. Não queríamos que você estabelecesse o antissemitismo como uma crise de saúde. E a Atlantic estava certa quando escreveu essa manchete. Façam os oficiais de saúde pública voltarem a atuar em sua área. Combater o antissemitismo é trabalho do RFK Jr. Sim, isso está correto. Sobre o que estamos falando aqui, afinal? Por que o RFK Jr.
Parece que está sendo manipulado pelo Rabino Shmuley nos bastidores e não está focado no motivo pelo qual o colocamos no cargo. Porque o RFK Jr. não é a primeira pessoa a estar em cima dos arquivos do JFK. Se ele vai fazer algum trabalho fora do foco em saúde e está realmente preocupado e quer dedicar seu tempo, eu pensaria que talvez investigar os arquivos do JFK e nos dar algum tipo de conclusão sobre o que ele acha poderia ser interessante, mas não é isso que ele está fazendo. E então, o interessante é que comecei a me perguntar quem tem algo contra o RFK Jr. E de fato, como eu disse, porque Olivia Nuzzi fala demais quando não está ocupada caçando Big Buck. Há algumas histórias interessantes circulando nos bastidores, e isso acontece de novo, pelo menos de acordo com o que está circulando por todo o mundo das relações públicas graças a Olivia Nuzzi. E ela quer ter certeza de que está protegendo RFK. Ela deixou isso claro. Ela quer proteger RFK. Ela não quer que essas coisas se tornem públicas. É que há alguma chantagem sexual acontecendo nos bastidores, algum interesse sexual acontecendo nos bastidores. E deixe-me dizer, se Olivia Nuzzi sabe disso, podemos imaginar que outras pessoas também saibam. Imagino que um sujeito como o Rabino Shmuley se certificaria de que ele sabe disso. E então eu estou descobrindo tudo isso e as coisas que ouvi sobre RFK Jr. e as coisas que eu sei que Olivia Nuzzi tem sobre ele são interessantes. No contexto do fato de que ela está operando ataques contra conservadores, ela odeia Donald Trump. E ainda assim, ela é muito amiga de alguém que está muito próximo de Donald Trump. Acho tudo isso muito interessante. É só para divulgar que há uma estranha chantagem sexual sendo discutida por Olivia Nuzzi. Sobre a RFK Jr., ela é uma personagem a qual as pessoas precisam prestar mais atenção. E então, o que eu disse é que estou muito ansiosa para colaborar agora com Ian Carlson, já que eles estavam nos caçando. Só estou tentando descobrir o que podemos aprender sobre Olivia Nuzzi. Por isso, estou dizendo abertamente às pessoas. Se você a conhece, se já trabalhou com ela, se namorou com ela ou qualquer coisa assim, pode nos enviar um e-mail para info@candaceowens.com e nos contar o que sabe, porque vou focar nela. Eu só sei que onde há fumaça, há fogo. E me parece que ela, essa proteção estranha do RFK Jr., esse desejo de ficar nos bastidores enquanto edita matérias atacando certas pessoas, e todas elas acabam sendo pessoas que falam qualquer coisa sobre Israel. Depois que eu olhei todas essas coisas do JFK, simplesmente não me faz sentir que isso não poderia ser, sei lá. Acho que a melhor forma de dizer é que parece a última etapa do ataque sionista contra influenciadores, sobre os quais eles não têm influência, que simplesmente contam a verdade ao público e estão dispostos a discutir os assuntos como eles são. Simplesmente não nos importamos mais com o que vocês vão nos chamar, porque já nos chamaram de tudo, e é por isso que agora estão trabalhando em matérias conspiratórias e tentando fazê-las parecer reais. Talvez a Candace seja, na verdade, uma cafetina, junto com o Andrew Tate. É isso que eles têm? Eu não sei por que eu não respondo. Exigem de forma ridícula que eu responda pelo Kanye, sobre como a esposa do Kanye West está se vestindo. É um absurdo. Isso significa que vocês não têm mais nada. Vocês não têm mais nada para me atacar quando agora estão dizendo a esposa do Kanye comeu uma salada. Candace diz que odeia salada, então ela precisa explicar por que a esposa dele está comendo uma salada. Não, eu não preciso. Vocês não vão me pegar, ok? Me questionem pelos meus atos e pelas minhas ações. Vocês não têm o direito de me dizer que o que a Bianca Censori está vestindo é algo sobre o qual eu tenho que me pronunciar. Ou, meu Deus, 27 mil artigos vão ser escritos. Vocês são todos uma farsa, vocês são todos uma fraude. E vocês vão ser desmascarados. Estou avisando, um por um vocês vão ser desmascarados porque agora vocês estão me irritando, ok? Passei todo o ano de 2024 tendo que lutar contra vocês. Vocês são como duendes nojentos, vocês agem sempre nas sombras. Vocês mentem. Vocês mentem como algumas pessoas respiram, de verdade. Essas pessoas mentem como eu respiro. É algo natural. É como se os pulmões deles se expandissem e uma mentira saísse. E existe uma rede disso. E Meghan McCain e Ben Dominic sempre fizeram parte dessa rede. Ok. Sabemos quem são os neocons que mantêm os americanos inflamados para a guerra, pessoas que não lutam. Eles choram quando alguém aponta que eles são obesos. Eles não conseguem lutar nas guerras. Mas os seus filhos e filhas é que têm que lutar nas guerras, pessoal. Deus me livre que haja alguém numa plataforma dizendo pra vocês, não, isso é uma estupidez. Não precisamos nos envolver nas besteiras e nas políticas de expansão do BBNet e Yahoo no Oriente Médio. Ok, eles não têm as pessoas. Então eles querem que você seja a pessoa que vá morrer por isso e estão tentando te convencer dessas ideias na sala de aula, em podcasts, pela mídia.
E como o relacionamento deles e a sua confiança na mídia foram abalados, agora eles precisam trabalhar para abalar sua confiança em pessoas como eu e Tucker Carlson. Essa é a nova onda. Ah, ele soa como um propagandista iraniano quando diz para não morrer no Irã, quando diz que, obviamente, ninguém deveria mandar seus filhos para morrer no Oriente Médio, porque essa tem sido nossa política constante nas últimas décadas e nada de bom saiu disso. Literalmente nada de bom saiu disso. Eles nem conseguem fingir que algo de bom saiu disso. Olhe ao redor, olhe para suas ruas, olhe para o seu país. Seu país está mais limpo? O seu país está melhor por ter lutado as guerras de Israel por décadas? Ah, isso é antissemita. Eu sei, é RFK Jr. Eu sei, é RFK Jr. Espero que não revelem nada sobre você. Todos os boatos que Olivia Nuzzi está espalhando sobre você. Mas não se preocupe, ela diz às pessoas que quer te proteger. Ela realmente gosta de você. E ela te ama. Ela tem um carinho especial por você. Tem sim, isso é um fato. Vocês todos me enojam. Eu só quero dizer isso de novo. Vocês todos me enojam. Chega dessas matérias tendenciosas. Cansei de vocês virem atrás da minha família. Deixem a gente em paz, porra. Entenderam? Deixem a gente em paz. Eu não me importo mais. E vou te dizer agora, eu não vou deixar vocês em paz. Cansei. Estou irritada. Fazem sempre isso quando estou grávida. Eles sempre fazem isso na minha gravidez, até mensagem mandam. Você é uma mulher adulta com 4 filhos. Precisamos de uma foto limpa dessa mulher grávida de 8 meses que está andando desajeitada porque não conseguimos encontrar nada. Se vocês achassem algo sobre mim, descobririam que eu não sei toda a liturgia em latim porque minha vida é dividida entre a igreja. Minha vida é dividida entre a missa e meus filhos. Isso está deixando vocês loucos porque vocês são péssimos. Vocês são todos nojentos. Vocês não têm moral nenhuma. É por isso que vocês estão em DC. Postando sobre seus sapatos em um tapete vermelho e achando que isso significa algo para qualquer pessoa que tenha um pingo de moralidade, porque é isso que vocês são. É nisso que vocês acreditam. É isso que vocês adoram. Vocês adoram celebridade. Vocês adoram tapetes vermelhos. Vocês adoram fotos de paparazzi. A vida de vocês não tem substância. Vocês literalmente adoram Satanás. É tudo sem sentido. Não significa nada. Vocês são todos desonrados. É só isso que eu vou dizer sobre isso. Enfim, pulando para a parte da Jessica Mann. Então, essa era a cenoura na vara dela, certo? Eu tentando ser uma boa pessoa, esperando para ver o que essa garota tem a dizer, sabe? E suspendi a série porque eu não estou aqui para tentar manipular um lado. Eu fui honesto sobre qual é o meu ponto de vista no movimento Me Too desde o começo. Eu li os e-mails da Jessica Mann. Ela entrou em contato através do House and Habit. Jessica Mann veio a público no Instagram esta manhã e basicamente tornou o perfil dela público. Acho que isso também era para ser meio que uma jogada de relações públicas para Jessica Krause, o que é estranho. Mas basicamente ela veio a público dizendo que está disposta a conversar. E eu vou aceitar isso ao pé da letra. Fico feliz em conversar com ela. Tivemos um pouco de conversa nos bastidores que eu disse a ela que manteríamos fora do registro. Mas em relação ao que ela publicou publicamente, aqui está o que ela disse. Ela disse, eu entendo. Você pode não acreditar que o Harvey me estuprou. Às vezes parece que eu nem posso ser humana. Minhas emoções viram munição para me desacreditarem. Candace, ouvi suas críticas e não vou me esquivar. Estou disposta a conversar sobre minha vida, o bagunçado e o real. Quero responder suas dúvidas, não para provar algo, mas porque encaro as coisas de frente. O que o debate vai produzir é garantir que ninguém, homem ou mulher, tenha que passar pelo que eu passei. Se você estiver disposto, estou aqui pronta para ouvir e falar, porque acredito que é aí que começa a compreensão. As portas estão abertas, mas eu não sou o tribunal, o juiz ou o júri. Esses papéis carregam um peso que eu não reivindico. O que aconteceu comigo é algo que eu não desejaria a ninguém e continuo comprometida em deixar o processo legal seguir com a dignidade que ele exige. A justiça é maior do que eu e respeito o seu curso. Por enquanto, estou navegando essa tempestade da melhor forma que posso, mantendo-me firme nesse princípio. Então, como eu disse, estamos tendo algumas conversas nos bastidores. Eu disse a ela, basicamente, sabe, tudo o que eu falei é público. Você sabe o que eu penso sobre isso. Para aqueles de vocês que assistiram à série número 3, vocês sabem, nós falamos sobre Jessica Mann e os e-mails dela, e tem umas coisas bem estranhas. E talvez ela tenha uma explicação para isso. Talvez ela tenha mais a oferecer. Talvez ela tenha mais a mostrar. Mas no fim das contas, só me interesso pela verdade. Então vamos ver exatamente o que ela tem. Certo, pessoal, me desculpem mesmo pelos desabafos e por ter gritado com vocês nesta sexta-feira. Eu realmente achei que ia explodir em chamas.
Eu simplesmente não consigo explicar como é ler pessoas tramando a sua ruína e a ruína da sua família. E eu venho lutando contra isso há 1 ano e esse é o motivo. Se você percebeu que minha pele estava bonita, é por causa do Nimi Skin Carlson. Nunca é tarde demais para abraçar mudanças positivas e manter esse impulso de ano novo com anime. Não procure mais. Nimi Skin Carlson. De fórmulas suaves a tratamentos luxuosos, a Nimi tem tudo para sua pele radiante. Use o código Candice10 no checkout e ganhe 10% de desconto. É a oportunidade perfeita para experimentar os cuidados da Nimi. Nimi Skin Carlson não é apenas mais uma marca de beleza. É uma celebração da fé, da família e da liberdade, orgulhosamente feita nos Estados Unidos. Então, se você procura algo ainda mais suave, também pode experimentar as fórmulas limpas e sem fragrância da Nimi. Elas são ideais para peles sensíveis e para quem busca um cuidado pessoal mais puro. Não se esqueça de usar o código Candice10 hoje em nimiskincare.com. Isso é escrito N-I-M-I skincare.com. Use o código Candice10 e economize 10% na sua compra. Dê a si ou a alguém especial o presente de uma pele radiante e mantenha essa sensação de recomeço até 2025. Esse é o nimiskincare.com. Promova o código Candice10. Além disso, em relação ao financiamento americano, as taxas de juros caíram, o que significa que é hora de aproveitar. Muitos americanos com dificuldade para pagar as contas usam cartões de crédito. Para proprietários, os juros caíram para 5%. Isso é quase 1/4 da taxa média dos cartões de crédito. A American Financing está ajudando proprietários como você a economizar, em média, $800 por mês, acessando o valor acumulado do seu imóvel e eliminando dívidas com juros altos. E o melhor de tudo é que não há taxas iniciais para começar. As taxas de cartão de crédito são absurdas se você carrega um saldo todo mês, se você está preso em um ciclo sem fim. Você pode se libertar hoje mesmo ligando para essa American Financing e vendo quanto você pode economizar. E se você começar agora, poderá até atrasar os próximos 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para 800-795-1210. Novamente, ligue para 800-795-1210 ou visite americanfinancing.net Owens. Isso é americanfinancing.net Owens. Ok, vamos aos comentários. E sim, aliás, com a House and Habit, foi bem evidente quando ela estava então tweetando: eu tenho cavalos brancos pra caramba, Kansas antissemita. Foi tipo, ok, quem está dirigindo isso? Quem está por trás disso? Fala sério. Fala sério. Estamos começando a juntar as peças aqui. Deixe-me pegar alguns dos seus comentários antes que eu comece outro desabafo sobre gravidez e tente expor a vida inteira de alguém. Ok, Jack Splat escreve: acho que a Housing Habit cutucou a onça com vara curta. Candace grávida para ganhar publicidade. Ela não pode ser tão burra. Eu te amo, Candace. Que Deus continue te abençoando e protegendo. Muito obrigada. Eu realmente acho que são as orações que continuam me protegendo porque essas pessoas estão tramando de maneiras tão sinistras e tão doentias. E tem sido, como eu disse, sem parar desde março do ano passado. Tem sido sem parar. Foi um ano inteiro de conspirações contra a minha família. E nós estamos em modo guerreiro há tanto tempo. E eu simplesmente não consigo. Eles simplesmente não me deixam nem aproveitar o final da gravidez. Eles dizem, não, o que mais podemos conseguir? O que mais podemos encontrar? E como eu disse, o artigo dela combina muito com o ataque sionista mais recente, em que todos dizem, Andrew Tate está de volta. Alguém já considerou que Candace Owens poderia ser uma cafetina ao lado de Andrew Tate? É tipo, o que é isso? O que vocês são? Nada disso é real. Como você consegue inventar essas histórias estranhas? Bianca Censori está nua. Alguém já considerou que talvez Candace Owens tenha deixado Bianca Censori nua? O que estamos fazendo agora? Isso tudo é tão idiota. Julie Ryan escreve: a House of Habit está causando uma crise de meia-idade. Taylor Swift espera que seus fãs dos Minions fiquem do seu lado e abandona velhos amigos impiedosamente como se não fossem nada. 1000% verdade. Que negócio ruim esse em que ela está se metendo. Talia N escreve: segure meu poodle. Quem está mexendo com a Candace? As pessoas estão mexendo. Elas não pararam. Elas não pararam. E eu sinto que agora elas estão com raiva porque eu sobrevivi. E é por isso que a linguagem delas está ficando precisa. Tipo, sabe, precisa ser um tiro limpo. Você é uma pessoa perturbada. Você é simplesmente um ser humano perturbado. Você não merece ter plataforma nenhuma. Ok, eu não estou onde estava ontem. Sem plataforma. E é assim que funciona. Você faz coisas, você trama no escuro e então a luz recebe um pouco de exposição. Todo mundo precisa de pausa. Agora todo mundo precisa de uma pausa. Vou me afastar. Ninguém sabe o que acontece nos bastidores. Não, mas a gente quer saber o que está acontecendo nos bastidores. Você está certo? Queremos saber o que fez você mudar tão rápido. Contra Tucker Carlson, Candace Owens e Ian Carlson. Parece que há outras pessoas que você poderia atacar. Então, o que fez você mudar tão rápido? Quem fez você mudar? O que te motivou a dar esses ataques?
Akiba Jones escreve: Arrase, Rainha C. Obrigada. Eu me sinto melhor. Definitivamente estou me sentindo melhor. Aspiring Beach Bum escreve: Você comeu 2 bagels hoje? Não, é quaresma e eu abri mão dos bagels. Como você ousa mencionar isso? Gente, eu disse pra não mencionar a palavra com B. Ok, eu não disse antes, mas estou dizendo agora. Nada de mencionar a palavra com B até o fim da quaresma. Não quero nunca mais ver isso nos meus comentários. Aspiring Beach Bum. Smith People escreve: Senhora Candace, alguma chance de você conseguir trazer o Thomas Sowell para o seu programa? Eu adoraria. Tentei por anos, quase consegui quando eu escrevia para Prageru. E então veio a Covid e ele não queria ir embora porque obviamente estava mais velho e corria mais riscos, o que era totalmente compreensível. Eu o adoro. Ele mudou muitas das minhas perspectivas, mas agora considero isso apenas um sonho. Quem sabe? Courtney P. escreve: Minha mãe faleceu na quarta-feira de manhã e seu programa e Jess foram as únicas coisas que conseguiram me distrair da perda. Obrigada, Candace, por ser quem você é, por sempre lutar pela verdade e permanecer em oração. Courtney. Quero dizer, essa é uma perda enorme na sua vida. Permaneça em oração. E sabe como eu disse, você estava pensando no meu avô e o luto nunca vai embora, mas ele meio que muda e se torna um luto feliz. E você meio que os imagina em certos cenários. E eu estava meio que pensando no meu avô no ano passado, quando tudo estava acontecendo, porque ele era o tipo de cara que você simplesmente não conseguia dizer nada pra ele, sabe? Ninguém mandava nele. E então ele teria simplesmente ido embora. E eu estava pensando naqueles que me viram no congresso e no meu avô que estava atrás de mim e que estava prestes a se levantar e dar o prêmio para Jerry Nadler ou Ted Lieu. Ele disse: Não foi isso que ela disse. Não foi isso que ela disse. Você sabe. Você guarda esse tipo de lembrança e então começa a imaginá-los em cenários e você ri, dá risada e tudo meio que se torna bonito, tipo triste. Mas existe uma beleza na tristeza. Beast diz: Candace, meu coração se parte por você, especialmente quando você fala sobre seu avô. Eu sei que ele está cuidando e protegendo você. Ah, sim, ele está. Ele está me protegendo. Eu tenho o espírito do meu avô. Eu e o vovô costumávamos sair. Ele batia o pé e dizia: Na minha casa não. E eu: Vovô. Mas a gente tinha esse negócio de se exaltar e a gente superava na hora. E aí ele, tipo, passava 5 minutos batendo o pé no tapete. E depois ele dizia: Quer comer alguma coisa? E eu fico tipo: a gente chama isso de temperamento dos Owens. É só um surto. E depois fica tudo bem. É tipo o que acabou de acontecer no programa, sabe? Dá um surto, depois fica tudo bem e é só amor. E nunca é algo que, sabe, você leva para o dia seguinte, para a próxima hora ou para os próximos 5 minutos. Só tem que ser como os Owens. Você tem que agir como um Owens. Daily Johnson escreve: Depois de tudo isso, esse bebê vai nascer um lutador. Cara, foi exatamente isso que eu disse para o meu marido. Eu falei: essa pessoa que está crescendo aqui, a gente está em modo de guerra total. E a gente achou que talvez fosse ter uma folga. E achamos isso porque sempre fomos tão gentis com as pessoas. E foi revigorante ouvir a Emily admitir isso ao telefone, tipo, que ela não conseguiu encontrar nada. Ela não encontrou nenhum funcionário, nada, tipo, as pessoas realmente dizem: a Candace sempre tratou as pessoas muito bem. Eu só lido com justiça. Meu avô era o tipo de pessoa que fechava um acordo com um aperto de mão. E eu acho que precisamos disso. Tipo, a gente só precisa voltar pra essa cultura de honra, onde só de pensar em fazer o que a Jéssica estava fazendo, sabe, já te dá um mal-estar por dentro, como se você quisesse morrer. É assim que eu me sinto. Eu realmente sentiria vontade de morrer se estivesse tramando contra alguém que não fez nada contra mim. É como se eu fosse alérgica a isso. É como se eu tivesse algum tipo de reação sistêmica a mentiras, a tramas, a motivos sinistros. E eu só queria que todo mundo fosse assim. E eu preciso parar de desejar isso porque não vai acontecer. Mas pelo menos o que está acontecendo é que as pessoas que agem de forma oposta estão perdendo suas plataformas bem rápido. Tipo, um por um, todos estão caindo, sendo expostos e pessoas estão sendo demitidas. E sabe? E percebendo que eles não têm mais influência. E acho que isso é Deus buscando vingança. Sabe? Deus está sempre no controle. E eu realmente acredito que a vingança pertence a Ele. Mesmo quando eu quero que seja minha, e eu estou tão brava. Eu sei que no domingo, na missa, vou rezar por Jessica Reed Krause, porque eu literalmente tenho que fazer isso. Eu sou católica, tenho que rezar pelos meus inimigos. E tenho que rezar por ela, porque isso é uma doença espiritual, sabe? Ela está espiritualmente doente. Eu realmente acredito nisso. Enfim, se vocês tiverem dicas, na verdade, acho que passei o site errado pra vocês mais cedo. Tô ficando com cabeça de grávida aqui no final.
Vocês conseguem perceber, às vezes eu até pronuncio as palavras errado e simplesmente está acontecendo. Sabe, faltam 5 semanas e meia para acabar. Tenha paciência comigo. Novas dicas de e-mail. Temos uma nova caixa de entrada. O que eles estão me dizendo são dicas do CandiceOwens.com. Não como as pontas das suas unhas, mas como se você tivesse uma dica para mim. Dicas na Candace. Envios para nós. Quero dar uma olhada em Olivia Nuzzi. Quero me concentrar nela. E tenho outras curiosidades sobre ela e o que ela está dizendo sobre RFK nos bastidores. Ela ainda tem uma queda por ele. Não há dúvida quanto a isso. E eu só acho que o RFK está comprometido. Eu simplesmente não sei o que ele está fazendo agora. Nada do que ele faz sentido. Mas vou dizer o seguinte, se eu estivesse na situação do RFK, não haveria nada. Minha família passou pelo que minha família passou. Não haveria nada que me fizesse me submeter. Eu morreria de joelhos. Eu morreria de pé, como seu pai fez. Eu não morreria de joelhos. E por isso eu o considero um personagem desonroso. Defender alguém como o Rabino Shmuley quando ele está criticando e mentindo sobre alguém honesto faz RFK Jr. desonroso. Então não tenho respeito por ele. Agradeço a ele por suas contribuições porque acho que consegui escolher algo diferente para meus filhos por causa dele. E eu não tiraria isso dele, mesmo que eu fosse o herdeiro. Se eu fosse um Kennedy, você apostaria que não haveria jeito. Não haveria nenhuma maneira. De qualquer forma, novos produtos em nosso site. Antifeminista, porque sempre fui antifeminista. Vocês estão realmente gostando desses produtos. É muito bonito. E quando nos preparamos para lançar o segundo livro, ele é simplesmente tão imaculado. Sabe, eu simplesmente adoro. É muito impecável. Você pode encontrar isso, né? Obviamente, vá para CandiceOwens.com, vá para clubcandice.com. Lá direciona para todos os nossos produtos. Reabastecemos os itens para vocês. E esse é o fim de uma semana muito longa. Vamos voltar para a nossa série sobre Harvey agora que finalmente estabeleci essa conexão com a Jessica. E como eu disse, dar a ela uma oportunidade de acrescentar o que quiser para que façamos um bom trabalho jornalístico no início da próxima semana, como já falei. Mas como eu disse, cérebro de grávida. Nos vemos então, pessoal.